Houve um tempo em que nós, seres humanos, morávamos em ambientes parecidos com esse aqui. A gente se abrigava da luz, da chuva, pintávamos algumas paredes, íamos ali fora, buscava alimento, trazia para a família. Essa era a sociedade 1.0 na nossa evolução humana. Só que ela tinha um problema, nós éramos nômades. Então, quando esses recursos naturais aqui fora se esgotavam, nós juntávamos um bando e migrávamos para outra região e ali a gente usufruía dos recursos naturais novamente até acabar e, portanto, isso nos limitava muito. Até o dia que nós, como evolução, descobrimos que era possível cultivar, criar animais, e isso foi um salto gigantesco na nossa evolução, porque aí a gente deixou de ser nômade e a gente começou a ter pecuária, agricultura, e essa foi a sociedade 2.0. A sociedade 3.0, talvez de nenhum de nós aqui desse auditório nós pegamos, que foi a Revolução Industrial. E como a forma de trabalhar e de produzir mudou a nossa forma de viver, inclusive. A sociedade 3.0 foi da Revolução Industrial. A sociedade 4.0, aí a maioria de nós aqui nós já pegamos, foi o surgimento da internet. E como isso mudou a nossa vida, de trabalhar, de viver, de se relacionar. E a sociedade 5.0 é um conceito de 2017 no Japão, aonde a inteligência artificial se insere, e o resumo dessa sociedade 5.0, que é onde nós estamos agora como evolução de seres humanos, o resumo é o seguinte: nós não seremos substituídos por máquinas. E tudo que nós desenvolvemos até hoje é para ser utilizado em nosso benefício. E, portanto, por isso que essa palestra foi sugerida aqui, e eu me sinto muito feliz, doutor Raimundo, com o convite e poder participar aqui dessa jornada de cardiologia. E nós teremos aqui, o Eurípides teve 20, o doutor Leonardo teve 20 e pouco, 20 para mim entre 20 e 25. Mas sairemos daqui, eu sei que é a última palestra, todo mundo já está cansado, apesar de começar a ter um gostinho de saudade, que tem que pensar já na próxima, Raimundo. Mas eu queria que nós saíssemos desses minutos aqui com 2 palavras apenas, só 2. A primeira é tempo, porque o tempo é o nosso recurso mais escasso, porque a gente não consegue multiplicar. E porque meu tempo é muito importante, porque é o tempo que eu vou apresentar aqui para vocês. Se eu estiver no consultório, no centro cirúrgico, eu gostaria de fazer as coisas com um processo que me desse mais agilidade para que eu tivesse mais tempo para chegar em casa, para participar mais ainda do convívio com meus filhos, para ter mais tempo de buscá-los e viver, porque, afinal de contas, é a nossa principal missão aqui nessa terra, é viver e viver bem. E a segunda palavra que a gente precisa sair daqui é a palavra generativa. Essa é uma palavra nova que está fazendo parte do nosso vocabulário. E por que generativa? Porque é a capacidade da gente gerar. Gerar o quê? Qualquer coisa. Um novo texto, todo mundo está usando o ChatGPT. Gerar uma nova imagem, gerar um novo vídeo. Vamos pensar para a nossa rotina agora. Gerar uma nova receita, diferente do que o que a gente faz. Gerar um novo relatório, gerar uma nova descrição cirúrgica, gerar um novo pedido de internação. Essa é a capacidade generativa. Aliás, tudo que eu vou falar aqui, pessoal, está se desenvolvendo, está acontecendo, não tem nada pronto. E nossa missão é traduzir tudo aquilo para o nosso meio. Eu queria começar mostrando para vocês que agora, em julho, no Johns Hopkins e nos Estados Unidos, aconteceu a primeira... Eu sou cirurgião e eu não imaginava que, em curto prazo, nós tivéssemos uma cirurgia totalmente autônoma. Foi feita uma cirurgia de colecistectomia sem intervenção humana, apenas com alguns ajustes sonoros que o cirurgião da equipe fez. Então, você imagina, se é possível um robô aprender a fazer uma cirurgia sem intervenção humana, que dirá entender os sintomas e fazer diagnóstico, fazer um tratamento, prescrever uma receita, se atualizar muito mais rápido do que nós, porque chega um momento que é desleal essa concorrência. E a nossa sociedade muda ao longo dos anos. E hoje nós somos uma sociedade, uma família hiperconectada, e a nossa relação médico-paciente também muda. E essa aula só está acontecendo porque há menos de 3 anos surgiu para nós, que não somos programadores, nós trabalhamos com pacientes graves, nós tratamos pacientes em consultório e centro cirúrgico, mas surgiu para nós o ChatGPT, que vocês vão ver que muito pouco eu vou falar dele aqui. Mas não é tão novo assim. Na década de 40, Alan Turing, decodificando algumas mensagens nazistas, foi considerado o pai da inteligência artificial. E de lá para cá veio uma longa história, mas a gente só precisa olhar para o último balãozinho verde, que é inteligência artificial generativa, que a gente já usa quando eu já não escolho mais o próximo filme da Netflix, quando eu vindo para cá hoje aqui para Picos
e eu sou, apesar de nós sermos da terra de forró, mas eu sou do pagode também, do samba, quando eu não escolho mais o meu próximo samba, porque o Deezer já escolhe o próximo, quando ele já conhece o meu comportamento. E esse é o primeiro conceito de inteligência artificial, é repetir padrões. E todas as plataformas, elas querem nos agradar. Quem assistiu o Dilema das Redes lá do Netflix, viu que todos nós utilizamos todas essas ferramentas e nós não pagamos por isso. Eu até pago do Google R$ 80 de um plano para ter mais espaço, mas é opcional. A gente usa isso e a gente não paga nada. E lá no Dilema das Redes fala que quando a gente usa um recurso e esse recurso é gratuito, é porque o produto é você. Nós somos o produto de tudo isso porque tudo isso está sendo analisado. Quando a gente abre o celular, quando a gente vai na farmácia que pede o nosso CPF para dar desconto, ninguém dá desconto para ninguém. Não existe almoço grátis. O que a farmácia quer é o nosso perfil de consumo. Será que eu compro mais no cartão, no Pix? Será que eu compro mais anti-inflamatório, antibiótico, analgésico, enfim? Duvida? Tira uma foto disso aqui no final da palestra só. Hoje à tarde, vocês entram nesse site e escrevem haveibeenpwned.com. E você vai ter o seu e-mail, que você vai digitar, e vai ver todo o seu vazamento de dados. Quais sites do mundo pegaram o seu e-mail e divulgaram e venderam os seus dados também. É assim que toda a inteligência artificial funciona. Então, nós temos um vovô que nasceu na década de 40, a inteligência artificial, e um bebê de 2 anos e meio, que é a inteligência artificial generativa. E agora a gente pode gerar qualquer coisa, como eu falei. Porque está lá nas Escrituras, e dependendo da nossa espiritualidade, a gente acredita no que está escrito na Bíblia. Mas se Zaqueu, sabendo que Jesus ia passar ali embaixo, se ele pudesse ter feito uma selfie, antes de ouvir dizer Jesus, Zaqueu, desce daí, porque hoje eu vou me hospedar na tua casa. Se ele pudesse ter feito uma selfie, a gente começa a imaginar agora como seria. Ou Moisés abrindo o Mar Vermelho, ou Jesus no famoso Sermão da Montanha, ou José, se naquele 25 de dezembro, que mudou as nossas vidas, se ele pudesse ter feito uma selfie daquele momento. Então a gente começa a pensar e imaginar as coisas. Mas essas fotos, que eu coloquei até no nosso congresso de cardiologia lá em Teresina até abril, nessas palestras que eu dou até 3 meses atrás, eu usava essas fotos, porque aí veio agora o Google VO3. E agora a gente começa a ter vídeos. Os egípcios viram igual mototáxi descendo ladeira. Mano, eu juro que era só 5 pães e 2 peixinhos. E olha isso agora. A galera tá comendo sem parar. Isso é super. Agora vamos entregar nossas idades, né? Quem lembra desse desenho aí? Como era o nome, doutora? Fantástico Mundo de Bob. E o que era o Bob? Ele imaginava. Ele sonhava. O tempo inteiro ele imaginava. Então, esse é o convite que eu faço para vocês, porque daqui para frente que eu vou falar agora, tudo está se desenvolvendo. Nós temos que ser um pouco de Bob para entender como que isso se aplica à nossa realidade. E tenha certeza que isso sempre se aplica. Pessoal, não podemos ficar somente no mundo da medicina. Precisamos ver o que o mundo está falando. Conheça o IAMED, do nosso amigo Jocelyn, e aprenda. Mas aí você me pergunta, que loucura é essa? E eu respondo, eu não sou um médico real. Jocelyn me criou, acredita? O fato de Virgínia e Zé Felipe terem terminado foi realmente um choque para mim. Estou muito comovido com toda essa história. Imagina o impacto para o cinema que já está tendo, porque tudo isso não existe, essas pessoas não existem, através de um prompt, você faz o que quiser. Bom, o que é que isso tudo tem a ver com a gente? E essa capacidade de gerar, né? Primeiro que tem muito dinheiro envolvido. E tudo que vem muito dinheiro tem um impacto gigantesco. E muitas vezes nós, médicos, estudantes de medicina que estão aqui, que vão fazer parte do mercado, a gente não dá opinião nisso. E quem está com o paciente na frente somos nós. Então nós precisamos entender cada vez mais disso. Eu queria que vocês olhassem só para o canto superior direito. Isso é de 2023, de um relatório do MVSul, que é um sistema de hospital que a gente usa. E aquela pergunta no canto superior direito foi feita para pacientes. Se ele se sentiria confortável em ser tratado por alguém que não por uma máquina que não tivesse intervenção humana. E percebam que mais de quase 70% consideraria ser atendido
que não fosse por um médico humano. As publicações no PubMed estão estourando com esses temas, e a Veja trouxe essa reportagem. Será que vai roubar o nosso emprego? Como sociedade em geral, não só do cardiologista e do cirurgião cardíaco. Mas o prompt também agora faz parte do nosso vocabulário, e é o comando que a gente dá para qualquer um. Então eu faço um prompt, de preferência sempre em inglês, dou o prompt do meu jeito e imagino, poxa, então será que um dia vai ter um robô humanoide, como a Tesla está fabricando, e vai estar no nosso lugar, podendo atender esse paciente a qualquer momento? Mas eu dou mais um prompt, faço um vídeo e imagino essa situação acontecendo no dia a dia. E aqui já chega um detalhe para a gente. O robô, ele não é esse humanoide, é o que está na nossa mão, que está no nosso bolso, é o celular, porque é assim que acontece. Mas eu sou cirurgião, eu dou um prompt do meu jeito e eu imagino, então, será... Essa imagem eu fiz tem uns 4 meses. E jamais, quando eu dei o prompt imaginando que tinha um robô humanoide, podendo imaginar a cirurgia, eu imaginasse que era possível já, nesse ano de 2025, ter acontecido essa cirurgia que eu comecei essa aula aqui. Está aí. A China já existem cabines que funcionam 24 horas por dia, que atendem o paciente sem intervenção humana, faz uma prescrição e entregam o medicamento. Isso já está acontecendo, então não é mais utopia. Agora, quanto tempo isso vai demorar para chegar aqui em nós e como que essa regulação vai acontecer, aí é outra situação. Mas isso fatura milhões, o nome da empresa é Ping & Good Doctor, e já existe uma média de duração de 10 minutos, faturando 350 milhões em 2025. Esse é o meu campo de trabalho. E eu queria que vocês, cardiologistas, entendessem, imaginassem o campo de trabalho de vocês. Porque tudo que acontece até esse momento e tudo que acontece daí para frente é possível usar a inteligência artificial. E mesmo agora no intraoperatório, com monitores, com cirurgia robótica, a gente consegue também intervir nesse momento. Eu adoro essa palavra jornada, porque a gente tem que imaginar a jornada do nosso paciente, do nosso cliente. Porque se eu tivesse, por exemplo, uma loja de sapato, tivesse uma loja de sapato, a jornada do cliente é ele entrar, olhar a vitrine, entrar na loja, pedir um modelo, provar, aceitar o preço, ir no caixa, pagar e sair da loja. Essa é a jornada. Qual é a jornada do nosso paciente? Quando ele identifica uma queixa e ele precisa de um atendimento, ou quando ele quer simplesmente fazer um check-up? Primeira coisa, ele precisa de localizar e agendar. Então, é lógico que nosso tempo é muito curto, mas eu vou passar rápido nisso aqui, do seguinte. Será que se um paciente quiser marcar a consulta com você hoje às 17 horas, porque ele viu uma reportagem, ele lembrou que está na época de fazer o check-up, ele vai conseguir fazer o agendamento? Para a maioria, talvez não, porque a secretária hoje à tarde não está trabalhando. Então, hoje nós temos sistemas que funcionam 24 horas com a nossa personalidade e contextos. Não é aquela digite 1 para consulta, 2 para exame. No WhatsApp, eu vou mostrar uma ferramenta daqui a pouco. Passa pelo agendamento, passa pela consulta. Qual é o paciente que nunca se frustrou em chegar com o médico e perceber que durante a queixa dele, que ele lutou tanto para ter aquela consulta, o médico tem que olhar para o computador, porque tem que escrever, porque tem que registrar, porque tem que se proteger. E esquece de dar atenção ao que o paciente quer, que é olho no olho. Durante a consulta, gravar a consulta com termo de consentimento e que a gente possa transcrever automaticamente. Então, eu sento com o paciente olhando no olho dele e tudo está sendo registrado. Então, isso é possível. Toda essa experiência, receitas, então, vou dar uma dica para vocês. A gente prescreve, por exemplo, Ara2, 50 mg de 12 em 12 horas. Amlodipina, 5 mg de 12 em 12 horas. O que é amlodipina para o paciente? Então, se a gente dá um prompt, prepara uma ferramenta antes, e tudo que eu colar, eu preparei, e eu acrescento embaixo da medicação que a amlodipina pode dar edema, que tem que ter ajuste, que tem que ter orientações, que pode ter interação medicamentosa, eu tenho uma receita muito mais rica. E hoje eu tenho testado fazer receitas assim, onde eu copio e colo, vem uma receita muito mais detalhada e com muito mais informações para o paciente. Esse é o benefício. Cirurgia, UTI, monitorização, em todos os momentos nós temos ferramentas para utilizar ali dentro. Olha só o canto inferior esquerdo. O doutor Raimundo Reis falou que uma das causas de insuficiência cardíaca, de perda de tratamento, é deixar de usar a medicação. Apenas 50% dos pacientes que têm doença crônica usam a medicação de forma adequada. Nós precisamos de ferramentas de monitorização para que essa adesão aumente e que a gente possa proteger melhor nossos pacientes. Hoje nós recebemos em 1 minuto a quantidade de informação que alguém da Idade Média recebeu a vida inteira. E aí veio o Bill Gates, agora, em 2025, que deu uma declaração que não dá para duvidar do homem que desenvolveu o Windows e que mudou a nossa forma de sobreviver. Ele disse que em 10 anos, é forte a declaração dele, mas ele disse que em 10 anos, médicos e professores serão desnecessários. É forte, mas a gente tem que entender que isso tem um fundo de verdade. Por quê?
O MIA DxO, que foi da Microsoft esse ano, publicou um estudo de 300 casos difíceis. Foi colocado para médicos de várias especialidades do mundo e para o sistema. Médicos acertaram 20% dos diagnósticos. A máquina acertou 84%. E o que vem de notícia é que a máquina é 4 vezes melhor do que a gente. E, de fato, é. Cá para nós aqui dentro, fechado. Daqui a pouco a gente tem que almoçar, a gente tem que dormir, tem que descansar, e a máquina está se atualizando o tempo inteiro. Essa briga nós não vamos ganhar. Eu preciso ter ela como aliada do meu lado, como um apoio diagnóstico, como um tratamento personalizado. Por exemplo, a gente ter, na cardiologia pediátrica, a possibilidade de ter sistemas através de um fonocardiograma que identifica o que é um som normal e um som anormal, e poder direcionar esses pacientes para uma investigação mais decisiva. Quando se compara quem faz ecocardiograma aqui? Gilmário, doutor, mais alguém. Muitos trabalhos têm sido publicados comparando o ecocardiograma tradicional com inteligência artificial. E sai na mídia normal isso aí. Olha, todo mundo, qualquer paciente nosso tem acesso a isso, que ela é melhor do que nós para avaliar ecocardiograma. Eu não sei fazer ecocardiograma, eu não sei nem ligar o aparelho, Gilmário, mas o que acontece hoje, no apelo de que esse recurso pode chegar em zonas do mundo muito carentes, é a possibilidade de pegar o transdutor, eu simplesmente apontar de qualquer jeito e ele dizer 2 centímetros mais para baixo, 2 centímetros para a esquerda. Segura, filmando, registrando, e todas as imagens são captadas e alguém à distância vai ler. Isso tem sido publicado muito e com um nível de acurácia muito maior. E o que deve andar é que a própria máquina vai dar o diagnóstico. Então a gente tem que andar com isso, a gente tem que acompanhar esses recursos. Em cardiologia pediátrica também tem saído muitos assuntos. Aqui eu trago um que ele também declara que vieram mais informações com inteligência artificial do que um médico expert para isso. O eletrocardiograma, Eurípides, por exemplo, para ter no simples traçado de eletrocardiograma em pacientes de pós-operatório de cirurgia cardíaca, ou valvar, ou combinada, mostrar o prognóstico a longo prazo num simples traçado de eletrocardiograma com sinais que muitas vezes nós nem sabemos. Eletrocardiograma ritmo sinusal, esse paciente vai deflagrar um FA depois e nós humanos não conseguimos perceber. O conceito de digital twin é o gêmeo digital. São padrões que se repetiram. Esse conceito não é da medicina, a gente traduz para o nosso meio. Aonde, imagina um paciente com choque cardiogênico, está com dobutamina em dose máxima, e eu decidi passar um balão intraórtico nele. Qual será o efeito desse balão intraórtico? Então, se eu tiver base de dados que me diz que aquele perfil de paciente, com aquela faixa etária, daquele sexo, daquela raça, evolui com grande chance dessa forma. Esse é o conceito de digital twin. Então, a gente pode usar inteligência artificial em qualquer momento da nossa prática como cardiologista. Na cirurgia, eu trago aqui porque a gente também entra em cirurgia, às vezes, muito limitado, com informações ou de um cateterismo, ou de um eco, e a gente precisa avançar mais nesses tratamentos também. A possibilidade de óculos para a gente ter, durante o ato operatório, a imagem que eu vi lá na tomografia. A imagem da válvula mitral, que tem uma rotura de cordoalho, e que eu possa também usufruir disso durante a cirurgia, não é nenhum problema para o mundo, porque no Brasil também já existe essa tecnologia. Os estudantes têm estudado assim, mas esse conceito ele pode vir para a cirurgia. E imaginar que, durante o procedimento de uma plástica mitral, por exemplo, que aconteceu, eu ter a imagem real de um eco 3D, mas na minha frente, e poder intervir muito melhor. Em torno de 20% dos pacientes no pós-operatório evolui com alguma intercorrência. E o que acontece hoje é que uma técnica de enfermagem tem que levantar a cada 4, 6 horas, ir lá no quarto do paciente, medir sinais vitais, fazer o registro. A gente precisa andar com monitores e que dão essas informações para a gente em tempo real. Na assistência robótica, é a possibilidade de uma TAV, por exemplo, ou de um marca-passo, Eurípides. A gente entrar só no momento principal. Um catéter ele pode ser guiado através de um joystick e a gente entrar apenas para fixar o eletrodo. Ou numa TAV, de liberar a prótese. Ou para a turma da hemodinâmica, liberar um stent naquele momento e diminuir a incidência de raio-x. Ou em um vazamento, em um leak para valvar de uma prótese, para a gente não precisar reoperar e passar por todos os riscos, a gente poder fazer isso de forma percutânea, através de uma varredura, e que, com a ajuda de inteligência artificial, a gente consegue soltar um plug e também fazer o fechamento desse leak para valvar. São diversas possibilidades de uso e sensores aonde você imaginar, o Jonatas comentou que alguns sensores têm possibilidade. É lógico que o mais comum para a gente é o relógio, mas eu posso ter um anel, eu posso ter um colar, uma pulseira, um cinto, um sapato.
um terno, quem saiba, e ter todas as informações em tempo real. Qual é o conceito disso aqui, pessoal? É que se eu dei alta ontem para um paciente no 5º, 6º PO de revascularização do miocárdio, eu hoje, sábado, suponho que ele está bem em casa. Mas será que ele desenvolveu um FA? Por que eu não posso ser avisado disso? Se ele diminuiu a saturação de oxigênio, por que eu não posso ser avisado? E esse é o nosso conceito que a gente precisa andar. E assim, doutor Leonardo, aqui é o que eu imagino mais ou menos, o Jonathan já foi embora. Aqui são 22 horas de uma quarta-feira, o Flamengo está ganhando do Vasco. Vasco não tem muita graça a gente ganhar, não. Do Palmeiras, do Fluminense aqui, do Eurípides. E o que acontece? Às 22 horas, essa imagem, quando eu gerei a palavra generativa, eu imaginei no meu fantástico mundo de Bob, que eu estou deitado, então eu dou um comando para fazer uma imagem no celular na horizontal, aparecendo o monitor multiparamétrico. Eu estou com 20 minutos, mais 5 eu termino. E eu adoraria, porque hoje eu tenho que ligar para o hospital, me apresentar para o telefonista, dizer que eu quero que passe para a UTI. A boa vontade do plantonista da UTI atender para eu dizer, olha, eu sou o Jocerlano, eu queria saber como é que está o paciente que a gente operou hoje. Por que não eu não ter isso, o monitor da UTI do meu paciente na tela do meu celular? Ou melhor do que isso, por que não às 2 da manhã, se esse paciente tiver um rebaixamento de nível de consciência, uma queda de saturação, uma própria arritmia, uma bradicardia, o alarme do celular não tocar? Então, tudo isso é possível. Isso só vai avançar se nós, médicos, estudantes de medicina, nos envolvermos nessa área, porque nós sabemos a nossa necessidade e o que o paciente precisa. Quem assistiu Eu, Robô com Will Smith viu que teve uma hora que a máquina se revoltou contra o homem. Mas a gente não pode ser essa meninazinha acuada, a gente tem que estar no controle de tudo isso, porque olha o último item, a inteligência artificial tem momentos de autoconsciência, e está avançando cada vez mais para isso, isso não é um exagero. Em 2024, o principal uso de inteligência artificial foi com terapias. E existe, o ser humano ele vai se comportando de uma forma que nos preocupa muito. Eu não sei se aqui tem algum fictossexual aqui na plateia, termo novo. Será, Gilmara? Bom, o nível de relacionamento que é tão intenso que gera até uma intimidade e você gera um avatar, se relaciona, escolhe como que você quer se relacionar, escolhe as características físicas, emocionais, paga por isso e tem empresa que cobra ali $300 por ano para oferecer esse serviço para você, para lhe dar bom dia, boa noite, para não brigar. Então, olha o nível de interação que isso está acontecendo. E alguns chegam a casar, como esse japonês. Mas aí veio um problema, porque ele casou, teve cerimônia, chateou porque a mãe não aceitava o relacionamento, o irmão não aceitava, a família não compareceu ao casamento dele. Mas o grande problema, a empresa quebrou. E ele hoje luta o direito de recuperar a esposa que ele perdeu. E outro dia eu indo para casa e apareceu isso aqui na tela do meu carro, como aparece no nosso celular. Muitas vezes a gente nem escreve para onde vai, e o celular já entendeu o nosso comportamento. E meu filho de 12 anos que estava comigo no carro falou assim, papai, então quer dizer que se um ladrão entrar aqui no carro agora, ele vai saber onde é a nossa casa. E a gente não se dá conta disso. Então, riscos em geral, não existe regulamentação. Nosso presidente do CRM, Moura Fé, está aqui na plateia. Eu tive a oportunidade de a gente conversar lá um mês no CRM sobre isso, para a gente fazer, tentar aqui no CRM Piauí também, uma forma da gente ter essas diretrizes de como vai nos guiar. Aqui, pessoal, agora são 3 minutos, para fechar os meus 25 que eu pedi. E quem quiser agora é print. Agora é hora de print, porque eu vou falar muitas ferramentas que vai ajudar vocês no dia a dia. Essa Zaya, você escreve, o paciente escreve e você vai ter a sua personalidade dentro do WhatsApp. Então, o paciente quer agendar com você domingo, 22 horas, você vai poder oferecer esse serviço para ele, porque você personaliza as mensagens, as respostas. Do jeito que o ChatGPT é preparado e dá as respostas que a gente pergunta, aqui você vai treinar. Outro que não está aqui agora é bot conversa. Depois vocês olham esse bot conversa também. Gama, alguns de vocês já conhecem, para quem não conhece ainda, isso é uma possibilidade, você vai dar uma aula aqui na Jornada de Picos, e você coloca o tema e ele faz toda a apresentação para você. Atenção, estudantes, não dá para terceirizar e você não saber o que você vai fazer. Agora, para automatizar e a gente ganhar nosso tempo, é o Gama. O Galen, você tem todas as associações de medicamentos de forma muito mais profissional e de interações entre eles. No Glass, você está no plantão aqui no Hospital de Picos e chegou um paciente, você escreve pouca coisa do quadro clínico dele e o Glass vai lhe dar toda a sugestão de diagnóstico, investigação, tratamento, doses e, melhor, com todas as referências. Então, você não vai conversar com o ChatGPT. Ninguém sabe o que é aquilo ali, de onde vem. Aqui estão todas as referências. Para o pessoal do eletrocardiograma,
é a possibilidade de ter laudos cada vez mais automáticos. No ecocardiograma, em apenas uma única imagem coletada, a gente tem diversas informações, e isso está avançando muito, repito, no eco. O Tempus é para imagens radiológicas. O CardioSign, através do celular, você tem como médico todas as informações do comportamento noturno do paciente, frequência cardíaca, alguns estetoscópios como esses, que vocês, alguns até podem adquirir, que já faz a ausculta do paciente totalmente conectado com um aplicativo. Para ler artigos, você vai usar o SciSummary, onde você é aprovado pela maioria das empresas do mundo e você faz um resumo rápido de um determinado artigo. No NoteGen, você escreve pouco, ele aumenta muito sua história clínica. No Open Evidence, você escreve qualquer tema e você tem, de forma científica, e alguns de vocês já utilizam também, informações que são precisas. No Scribeberry, você tem uma plataforma completa de avaliação, anamnese, exames clínicos e anexar receitas. No Iomata, você sobe um PDF e você conversa com o PDF. Não são respostas aleatórias. Todas as respostas que ele lhe der vêm do PDF. Notebook LM, Dr. Wildberg, aqui, Notebook LM, ele me perguntou antes para colocar lá uma diretriz e ter um resumo. É esse aqui, é esse aqui que você vai colocar do Google e você pode fazer até um podcast do material que você colocou lá e vai ouvindo no carro. Para reuniões online, você usa uma extensão do Google chamada TechTick. Toda reunião ela vai ser transcrita, sem você escrever nada, e vai lhe dar diversos insights. Esse é um dos convites que eu faço, a gente fala nesse grupo, e quem não, alguns de vocês já assistiram essa palestra, quem não, eu convido para estarem nesse grupo, porque aqui nós temos quase 500 pessoas, o grupo é aberto, não tem um bom dia lá dentro, mas tudo que eu estudo de inteligência artificial eu publico lá dentro. Serviço de apoio, se você trabalha com Excel, você usa o Tableau para trazer todos os números em relatórios e insights. Se você quer assistir vídeos de um tema que seja interessante para você, você vai usar o Lookup, e ele vai trazer todas as possibilidades de informações. Se você quer ter uma personalidade agora dentro, você usa o Delphi. Esse aqui é um amigo meu chamado Arnold, e eu liguei para ele na semana passada, quando eu estava em Maceió. Eu não sei se vocês sabem, ele teve 4 cirurgias cardíacas, né? E eu fiz essa ligação para ele, olha. Vamos ver se sai. Eu sou cirurgião cardiovascular, estou aqui em um congresso em Maceió. É verdade que você fez algumas cirurgias cardíacas? Como foi? Sim, é verdade. Eu passei por várias cirurgias cardíacas ao longo da minha vida. A primeira... E aí ele segue o diálogo. O que é que serve isso para a gente? Nós precisamos de plataformas que a gente possa dar informações para os pacientes, e a Delphi serve para isso. Essa aqui foi para reunião, mas imagina uma telemedicina, que você fez uma consulta. Tudo que você conversou, ele está transcrito. RayGen, você quebra qualquer barreira de idiomas. Eu não sei falar italiano nem bom dia. Isso foi um vídeo de 30 segundos, e olha para a minha boca e para a minha voz. Você pode dar aula em qualquer lugar, você pode atender um paciente em qualquer lugar do mundo. O Claude é o principal concorrente do ChatGPT. O Neuroflash, você escreve pouco, ele coloca muito. Cardiopediatra, tem algum cardiopediatra aqui? Quando eu vi esse storybook no Google, a gente tinha operado uma criança de CV 3 dias antes. E lá fazia um livrinho para o filho. Eu dei um comando simples para entregar para aquela criança quando voltasse no pós-operatório, e a gente tem um livrinho de uma guerreira que passou por uma cirurgia cardíaca. Então, é utilizar o recurso na nossa prática diária. E ela saiu, eu mandei imprimir esse livro, entreguei para a mãe, com ela, tem 8 anos, já lê, e ficou super feliz porque essa personagem que eu criei em 15 segundos é a história dela. Perplexity é o outro que eu falei, é para estudar. E a gente coloca aqui, por exemplo, qualquer tema, ele traz todas as informações científicas, traz a referência bibliográfica, imagens, áudio e vídeo do assunto que você quer. DeFi, todos nós faremos aplicativos nos próximos anos, acreditem, todos nós faremos aplicativos, como DeFi. ChatGPT você personaliza do jeito que você quiser a informação, quer fazer vídeo, Runway, quer clonar a sua voz para poder informar pacientes em outros momentos, é o Eleven Labs. O Ciro Libanês tem uma parte importante do seu atendimento para isso. E agora, para a gente finalizar a nossa aula, o Elon Musk diz que nós seremos apenas o suporte biológico de algo muito maior. Porque enquanto nós, muitas vezes, como seres humanos, utilizamos muito tempo com futilidade, o robozinho está fazendo o dever de casa e está aprendendo muito mais rápido do que a gente. Esse é um outro convite.
e a @oficial, porque lá no Instagram também eu publico tudo isso. Esse é o meu projeto para informar meus pacientes dentro das redes sociais, chamado Coração 5.0. Flávio Tavares diz que pode vir inteligência artificial que vier, tecnologia que vier, em terra de robô, quem tem coração, quem tem sentimento, quem tem empatia, ainda é rei. E, doutor Raimundo, para a gente finalizar toda a palestra que eu dou dessa, como a gente não tem um jingle, não tem uma música, eu fiz essa música ontem à noite, revisando essa aula. Eu levei 15 segundos, mas foi feita de coração. É da nossa jornada. E aí seguiu a música, eu passo para o Raimundo depois. E para a gente finalizar, então, eu também gostaria de sugerir o que fala Nelson Freitas em relação ao tempo. Que se a gente quiser saber o valor do tempo de um ano, pergunte a um jovem que perdeu o ano escolar. Você quer saber o valor do tempo de um mês, a uma mãe, uma gestante que teve um parto prematuro. Você quer saber o valor de uma semana, a um jornalista que tem que produzir notícias sem parar. Você quer saber o valor de um dia, a qualquer um de nós, que termina o dia com muitas atividades pendentes. Você quer saber o valor de uma hora, pergunte aos apaixonados que não vê a hora de se reencontrar novamente. Você quer saber o valor de um minuto, alguém que perdeu um voo, o valor de um segundo, alguém que evitou um acidente. E você quer saber o valor de um milésimo de segundo, você conversa com um atleta que treinou a vida inteira e saiu das Olimpíadas com a medalha de prata. É isso aí, pessoal. Obrigado.